Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula de Bioquímica. Como vos disse, vamos tentar fazer desta vez um resumo rápido e o mais sintético possível desta parte do metabolismo do azoto, ok? Vamos tentar fazer isto em cerca de 15 minutos, portanto são 30 slides, 15 minutos. Vamos ver como corre. Bem, a primeira coisa que têm que ter em atenção é que a utilização dos aminoácidos, portanto, para a obtenção de energia metabólica, ok, depende bastante do tipo de organismo e das condições metabólicas no momento. Portanto, os aminoácidos podem ser dirigidos para esta via, portanto, para a utilização como fonte de energia, em determinadas concentrações. Portanto, não é sempre, nem é a fonte preferencial, ok? Isso é a primeira coisa que têm que ter em atenção. Assim, por exemplo, nos animais, os aminoácidos podem, portanto, ir por esta via do catabolismo, desta oxidação degradativa, digamos assim, ok? Por exemplo, no caso de quando estamos numa síntese e degradação normal de proteínas, em que alguns aminoácidos são libertados das proteínas, portanto, o resultado da quebra dessas proteínas, e não são necessários para a síntese de novas proteínas, e como tal, entram na via oxidativa, na degradação oxidativa ou o catabolismo. Outro exemplo, quando numa dieta temos uma grande quantidade de ingestão de proteínas, é normal que a quantidade de aminoácidos que o corpo precisa para a síntese das proteínas seja excedida e, como tal, dá-se a catabolização, portanto, dá-se o catabolismo destas proteínas, destes aminoácidos excedentes que não conseguem ser armazenados. Outro exemplo, durante a condição de fome ou numa condição não controlada de diabetes, no caso que os carboidratos ou não estão disponíveis ou estão a ser mal utilizados, não é? Como no caso da diabetes, as proteínas celulares são utilizadas como combustível, portanto, como uma fonte alternativa de combustível e, como tal, os aminoácidos são então catabolizados para a produção de energia. Portanto, são estas três condições, ok, que levam então à utilização dos aminoácidos como fonte de energia através de uma oxidação degradativa ou catabolização, catabolismo, como queira. Aqui vemos precisamente os diferentes, portanto, destinos que têm as proteínas, ou proteínas intracelulares ou proteínas da dieta, originam então os aminoácidos que depois podem ser incorporados em alfa-cetoácidos e entrar no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico, ok? Para a produção de glucose. Os grupos que sobram da NH4+, ou vão para a biossíntese de aminoácidos, ok? Esta parte nós não vamos falar neste tema, vamos só focar no catabolismo, não no anabolismo dos aminoácidos, mas fica a nota de que estes grupos amino podem entrar para a biossíntese dos aminoácidos nos nucleótidos e das aminas biológicas, ok? Ou então entrar aqui no carbamoil fosfato, como vocês já devem ter visto pelo material de estudo que vos enviei, entrar no ciclo da ureia, que depois permite a excreção dos produtos com azoto. Portanto, vemos aqui a integração do metabolismo do azoto, não é? Aqui vemos que a grande maioria dos aminoácidos são metabolizados no fígado, ok? Portanto, catabolismo no fígado nos vertebrados, e que os grupos amino que são necessários para depois as diferentes biomoléculas nas nossas células são derivados então das nossas proteínas celulares ou dos aminoácidos ingeridos na alimentação, ok? Portanto, conseguimos ver aqui que no fígado há diferentes passos de metabolização que transferem estes grupos amino. É também no fígado que depois
a ureia se produz, ou ácido úrico, dependendo dos animais, ok? Para ajudar a excretar o excesso de grupos amino do nosso organismo, na forma ou de amónia, ok? De ureia, ou então de ácido úrico. Podemos ver aqui que no caso da ureia são maioritariamente vertebrados terrestres, ok? No caso do ácido úrico, eh, pássaros ou répteis, enquanto que a amónia é, na maioria dos casos, em vertebrados aquáticos. O primeiro passo no catabolismo da maioria dos aminoácidos do tipo L, uma vez que chegam ao fígado, é a remoção do grupo alfa-amino, ok? E isto é promovido por diferentes enzimas chamadas aminotransferases ou simplesmente transferases. Nesta transaminação, nestas reações de transaminação, o grupo alfa-amino é transferido para o carbono alfa de um alfa-cetoglutarato, ok? Como vemos aqui, deixando para trás o correspondente ácido, portanto, o alfa-cetoácido do aminoácido, ok? Sem, então, este grupo. Esta reação é, então, a primeira, é promovida pela aminotransferase, em que o piridoxalfosfato tem um papel fundamental como cofator, ok? Para que ocorra esta transferência. E esta importância deve-se ao facto de que todas as aminotransferases, ok, como diz aqui, têm como grupo prostético o piridoxalfosfato, ou seja, como coenzima ou como cofator. Esta molécula aqui, portanto, vemos claramente o papel fundamental que esta molécula tem no processo do catabolismo dos aminoácidos. Depois, aqui temos uma representação da estrutura do piridoxalfosfato, ok? E como ele ajuda na transferência do grupo amina, portanto, do nosso aminoácido para o alfa-ceto, o grupo, ok? Portanto, conseguimos ver aqui como ele funciona. Aqui são simplesmente imagens do 3D. E conseguimos ver por aqui que então há a mudança deste grupo, portanto, deste grupo carbonilo para a inserção então do nosso grupo amina, que depois é transferida através da formação desta base de Schiff, ok, para a nossa molécula. Depois de ocorrer esta transferência do grupo amina para o glutamato e deixar assim os nossos alfa-cetoácidos preparados para as reações seguintes, é necessário então proceder à remoção deste grupo amina, como falei no início, até porque não referi, mas vocês leram certamente nos vossos resumos que este grupo amina em grandes concentrações pode ser tóxico para o organismo e existe então uma glutamato desidrogenase no fígado, ok, que permite a libertação deste grupo amina como a amónia, ok? Portanto, estas glutamato desidrogenases têm a particularidade de usarem como cofator tanto na ADH como na ADPH, ok? Como podemos ver aqui, e formam a glutamina que depois irá para os passos seguintes da excreção para a formação dos produtos excretores de azoto, ok? Existe ainda esta reação aqui, portanto o ciclo para voltar a regenerar o alfa-cetoglutarato, ok? Portanto, do glutamato há aqui a formação da glutamina e depois o alfa-cetoglutarato que volta a entrar neste ciclo aqui, ok? Portanto, como já vos disse, a amónia em excesso é tóxica para o nosso organismo e, como tal, em órgãos onde possa haver este catabolismo dos aminoácidos, que não o fígado, ok? Portanto, em órgãos gestantes, o que acontece é que há
a formação então desta glutamina, ok? Que depois é transportada pela corrente sanguínea para as mitocôndrias do fígado, onde é então depois restituída a glutamato, como vimos na reação anterior, o alfa-cetoglutarato, que depois forma o glutamato, certo? E então aqui dá-se a excreção dos nossos produtos de amónia. O ciclo da glucose-alanina é então importante porque permite o transporte destes grupos amónia para o fígado a partir do músculo esquelético. Portanto, há aqui um ciclo, não é? Há aqui uma ligação entre o metabolismo no fígado e o metabolismo no músculo, ok? Principalmente no caso em que estamos a fazer exercício, portanto, no caso da utilização, portanto, utilizamos a glucose para a produção de energia, certo? As proteínas do músculo também, em determinados casos de esforço, são utilizadas para a produção de energia, quando a suplementação de glucose não é suficiente, ok? E isto, obviamente, vai levar ao aumento destes grupos de amónia. No entanto, há então aqui esta alanina aminotransferase, que, mais uma vez, é uma aminotransferase e utiliza o tal PLP, ok? Que é extremamente importante, promove esta reação aqui da alanina, que contém o nosso NH4+, é transportado pelo sangue à semelhança do que acontece no caso da glutamina para outros tecidos, ok? Aqui a alanina é convertida a piruvato, formação do glutamato, ciclo da ureia que vamos ver mais à frente, a excreção das nossas moléculas ricas em amónia, ok? E volta então aqui a haver gluconeogênese, regeneração da glucose e forma-se então este ciclo. Portanto, o ciclo da ureia, como vocês já certamente viram, é o principal fator de limpeza, digamos assim, destes produtos de amónia. Portanto, nós vimos que para utilizar as proteínas e os aminoácidos como fonte de energia, é necessário produzir este metabolito secundário, que é prejudicial à nossa saúde em determinadas concentrações, certo? Portanto, é necessário excretá-lo e o ciclo da ureia funciona como então esta máquina de limpeza dos compostos ricos em azoto. Portanto, muito rapidamente fazer um resumo do ciclo da ureia, que vocês já devem ter estudado, ou se não estudaram, já deveriam ter estudado. Portanto, ela acontece nos passos iniciais dentro do interior das mitocôndrias no fígado, certo? E ocorre em 5 passos enzimáticos principais. No primeiro passo é utilizada uma carbamilfosfato sintetase 1, que está aqui, ok, para formar o carbamilfosfato. De seguida, é utilizada uma ornitina transcarbomoilase, ok, para o segundo passo. Depois, no terceiro passo, a argininosuccinato sintetase. No quarto passo, a argininosuccinato, ok, que está aqui, portanto, succinase, desculpem. E, por fim, no último passo, que é a formação efetivamente da ureia, é utilizada uma arginase, ok? Em que há aqui, então, uma série de passos, portanto, temos aqui a ureia, há aqui uma série de passos, ok? Fase inicial dentro das mitocôndrias, depois a fase final, onde há aqui a saída do aspartato para esta reação aqui, que ocorre com o citroil, com o intermediário do citroil ANP, ok? Para formar a argininosuccinato já é fora, certo? E a ornitina volta a entrar para o primeiro passo e nesta última fase aqui, onde se utiliza a arginase, há a formação da ureia que é excretada, ok? Este é, portanto, o resumo do que acontece. O que é preciso saber aqui? As enzimas que são utilizadas, ok? As principais enzimas a serem utilizadas e os principais intermediários, principalmente quais são aqueles que são utilizados tanto dentro da mitocôndria como fora da mitocôndria, ou seja, o aspartato e a ornitina, certo? O aspartato entra aqui neste passo do uso, portanto, da passagem da citrulina à arginina succinato através
do uso deste citroil, certo? Este intermediário aqui, e depois a ornitina, que é formada a partir do último passo, portanto, a arginina passa a ornitina com a excreção da ureia e depois a ornitina volta a entrar no ciclo para formar a citrulina e por aí fora, ok? Portanto, isto é que é o importante saber. E claro, temos aqui o que eu acabei de dizer resumindo, não é? Portanto, vocês conseguem ver diferentes moléculas intermediárias que são utilizadas em diferentes ciclos, portanto, aqui a matriz mitocondrial, o carbamoil fosfato entra aqui no ciclo da ureia, a ureia é excretada, argininosuccinado pode formar aqui o fumarato, ok? E forma aqui este ciclo, portanto, este shunt entre o ácido cíclico e o aspartato argininosuccinado, ok? Que depois volta a entrar aqui. Portanto, estão a ver que há uma interligação entre os ciclos do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, e da ureia, que é extremamente importante para a regulação da excreção dos nossos compostos azotados, ok? Que obviamente tem uma regulação muito eficaz e depende do contexto metabólico em que o organismo está em determinado momento. Portanto, isto aqui também é extremamente importante e vocês convém que tenham isto em mente. Falei-vos que a regulação é extremamente eficaz e ocorre a dois níveis principais. Quando na dieta, portanto, a alimentação é rica em proteínas, ok? Os esqueletos dos aminoácidos são utilizados como combustível, porque há um excesso da demanda de, que é necessária para o nosso organismo, portanto, eles vão ser utilizados como combustível, ok? A síntese de proteínas não está ativa, ou está ativa, mas portanto, não necessita de tanta quantidade de aminoácidos e, como tal, essas proteínas vão entrar na oxidação, certo? Isto produz, obviamente, muita ureia, derivada destes grupos amino, certo? Por outro lado, durante um grande período de tempo sem alimento, ok? Quando há, portanto, a quebra das proteínas do músculo, porque neste caso já vamos necessitar de outras fontes de energia, não temos lípidos, não temos carboidratos, temos que recorrer às proteínas, ok? Portanto, o rendimento metabólico assim o dita, que precisamos de todas as fontes, também há, obviamente, um aumento de uma produção muito grande de ureia, certo? O que é que acontece? Nestes casos, há uma regulação de uma enzima chave, ok, que ajusta o fluxo do ciclo da ureia. Portanto, esta enzima é a primeira na via metabólica do ciclo da ureia, ok, que é esta aqui, a carbamoil fosfato sintetase. Ela é promovida pela presença aqui deste N-acetil glutamato, que por sua vez é ativado pela presença da arginina, ok, que funciona como um regulador desta enzima aqui, N-acetilglutamato sintetase, que promove então a formação do nosso N-acetilglutamato, ok? Portanto, se há grande quantidade de arginina, significa que os níveis de proteínas presentes são bastante grandes, portanto, eles não estão a ser utilizados para a síntese de proteínas, por isso há necessidade de proceder ao catabolismo destas proteínas e destes aminoácidos, certo? Portanto, é regulada a estes dois níveis. Aqui é na acetilglutamato sintetase pela arginina e aqui na carbamilfosfato sintetase 1, portanto a primeira enzima envolvida no ciclo da ureia, que forma o carbamilfosfato, que é extremamente importante para este ciclo, como já vimos, a partir do N-acetilglutamato. Portanto, agora vamos ver as vias de degradação dos aminoácidos, ok? Dependendo do tipo de aminoácido, eles podem originar diferentes moléculas, como vocês já devem ter visto. Portanto, vamos passar isto relativamente rápido e focar-nos nos pontos essenciais. Portanto, aqui temos o englobamento do que acontece. Alguns aminoácidos, como vemos aqui, vão pela via cetogénica,
originando corpos tónicos, enquanto que outros entram para a via da gluconogénica, ok? Portanto, para formar a glucose e ser depois utilizada então para a formação de ATP, certo? Portanto, diferentes aminoácidos têm então diferentes, diferentes moléculas que formam, que são intermediários nos ciclos para a formação de energia, ok? Isto é o englobelamento principal que vocês têm que saber. Obviamente que isto só é possível se houver, portanto, especificidade de determinadas moléculas para promover estas reações e estes cofatores ou coenzimas são diferentes cofatores e coenzimas são essenciais para o catabolismo dos aminoácidos. Aqui estão 3, ok, que são importantes. Aqui a biotina, se calhar convinha vocês terem isto, portanto, em mente, que é um dos cofatores extremamente importante para o catabolismo dos aminoácidos. Estão aqui representados 3, existem mais, portanto isto é só para terem um exemplo. Portanto, aqui o resumo de algumas das reações promovidas pelos cofatores, ok? Da forma como eles funcionam. Portanto, maioritariamente eles são responsáveis, estes aqui, por transferências de um carbono, ok? Onde vemos que há aqui então a mudança de grupos para formar diferentes moléculas, utilizando como intermediários então estes cofatores, ok? Portanto, começando então com o caminho degradativo dos diferentes aminoácidos. Portanto, 6 aminoácidos são degradados a piruvato. Quais? A trionina, ok? A glicina, a serina, a cisteína, ok? A alanina e o triptofano. Portanto, isto vocês vão ter que saber, que estes 6 são degradados a piruvato, ok? Os detalhes das reações não vamos entrar por aí, ok? Eles estão aqui porque são representativos. O que é importante é que vocês saibam isto que aqui está, ok? A acetilcoenzima A, para formar a acetilcoenzima A, são 7 aminoácidos que sofrem este destino, ok? São eles então o triptofano, a lisina, a tirosina, a fenilalanina, a leucina, a isoleucina e a trionina. Ok? Portanto, estes 7 aminoácidos formam então a nossa acetilcoenzima A. Na verdade, formam primeiro acetoacetilcoenzima A, que depois leva então à formação do acetilcoenzima A. Ok? Portanto, estão a ver aqui que o que é que acontece? Há uma grande percentagem de aminoácidos que são utilizados para a formação destes últimos intermediários para a formação do ATP, não é? Portanto, na fase da glicólise, certo? Portanto, nós sabemos que tanto o piruvato como a coenzima A são intermediários importantes para a formação do ATP. O que nós vemos aqui é que existem também depois interligações, ok? Para a formação daqui, por exemplo, do piruvato ou de fumarato, que são intermediários no ciclo de Krebs, não é? A partir de diferentes aminoácidos relacionando com estes aqui, certo? Portanto, por exemplo, no triptofano, vemos aqui a lisina, também pode entrar por ali, portanto, estão a ver que há aqui uma ligação. No entanto, 7 aminoácidos que formam acetilcoenzima A. Triptofano, fenilalanina, lisina, tirosina, leucina, isoleucina e a trionina. A trionina não está aqui representada, mas também é degradada a acetilcoenzima A. Portanto, como eu vos disse, há uma ligação entre os diferentes mecanismos, não é? Portanto, entre as diferentes vias metabólicas e, obviamente, que os aminoácidos não geram só aquilo que eu vos disse. O triptofano é um caso muito interessante como intermediário, como um exemplo de um intermediário para diferentes biomoléculas, e nós vemos aqui, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor bastante conhecido, ou esta niacina também, que é um precursor de NAD-PH, são formados a partir de triptofano. Portanto, estamos a ver aqui a polivalência dos aminoácidos para a formação de diferentes biomoléculas.
A questão da fenilalanina também é bastante interessante porque em determinadas pessoas o catabolismo deste aminoácido, portanto, é geneticamente deficiente. Olha, aqui já está mal escrito, mas vocês percebem. Portanto, há uma deficiência genética, portanto, há uma deleção genética que não permite que haja a atividade destas diferentes enzimas, ok? Portanto, originando diferentes doenças. O que é importante aqui? Associar a enzima à doença que é representada por ela, ok? Por exemplo, aqui, quando não há tirosinase aminotransferase que permite esta reação, estamos numa condição de tirosinémia 2, ok? Neste caso, tirosinémia 3, a para-hidroxifenilpiruvato desidrogenase, ok? E por aí fora. Depois, 5 aminoácidos são convertidos a alfa-cetoglutarato. Arginina, prolina, glutamina, glutamato e histidina, ok? Mais uma vez, eles, portanto, entram em diferentes ciclos, ok? E levam então à produção do alfa-cetoglutarato, que, como nós já vimos, tem um papel essencial onde? Na eliminação dos grupos amino, certo? No ciclo da ureia. E lembram-se que aqui o aumento da arginina, não é? Promovia, portanto, o ciclo da ureia, o que faz sentido. Portanto, ser um dos que leva à formação, portanto, ser convertido a alfa-cetoglutarato. Depois, 4 aminoácidos são convertidos a succinil com enzima A, são eles a metionina, a trionina, a valina e a isoleucina, ok? Já vimos que aqui tanto a trionina que pode entrar por aqui e formar acetilcoenzima A, como a isoleucina também pode formar acetilcoenzima A, no entanto, também levam à formação de succinil coenzima A, ok? Importante é que todos os aminoácidos que não sejam lineares, ou seja, que tenham carbonos, ligações aqui carbonos secundários, que é o caso dos aminoácidos ramificados, que são eles a valina, a isoleucina e a leucina, ok? Não são convertidos no fígado, são convertidos noutros órgãos, ok? Isso é importante que vocês tenham em atenção. Portanto, apesar de, por exemplo, nós sabermos que a leucina pode originar X ou Y ou Z, ok? Se perguntarem, onde é que é metabolizado, ou se alguém disser que a leucina é metabolizada ou é convertida sei lá, a acetilcoenzima A no fígado, isso é errado porque não é no fígado, porque ele é um aminoácido ramificado, ok? Portanto, vemos aqui então a conversão destes aminoácidos ramificados uh, portanto, em diferentes compostos, não é? Uma coisa interessante que acontece aqui em determinados casos, quando este complexo aqui da alfa-cetoácido desidrogenase não é, portanto, produzido, dá-se esta doença que aqui está, ok? E, por fim, a asparagina e o aspartato são convertidos em oxaloacetato.